Estou Tá bom. iniciando aqui a gravação. Já está tudo certo, a gravação começou. Ok. Beleza? Opa. Muito Novamente. obrigado. Então, vamos lá, começando. Vou marcar aqui seu tempo, tá? Quando faltar 1 minuto, eu te aviso aqui no chat, tá bom, Lucas? Tudo bem, obrigado. Vai lá, o palco é seu. Novamente, boa tarde a todo mundo, todos presentes aqui. Eu faço parte do grupo SportMap, que é o grupo de pesquisa e gestão da Unicamp, liderado pelo professor Leandro Carlos Mazei. Eu vou apresentar o trabalho com a presença da gestão do conhecimento e organizações estudantis em uma instituição de ensino superior interdisciplinar. Para introduzir, primeiramente, eu quero explicar um pouco o que é gestão do conhecimento. E a gestão do conhecimento seria, de certa forma, estratégias e organizações da organização para que são, como que eu posso dizer, passadas ao longo do tempo, algo que é imbuído dentro da instituição. E as organizações estudantis, elas geram atividades extracurriculares, que os alunos procuram cada vez mais, tanto para preencher o que talvez o currículo da faculdade não possa oferecer, muitas dessas organizações oferecem. Então, por isso que é importante a atividade extracurricular, tanto para a permanência do aluno na faculdade, tanto para estimular o aluno a praticar novas coisas, aumentando seu leque e seu currículo, consequentemente. No que eu vou focar é a formação de gestores esportivos. No meu estudo e no estudo do meu grupo, foram entrevistadas organizações de cunho esportivo, ou seja, se tem uma gestão do conhecimento nessas organizações, e nós vamos avaliar como que isso pode ajudar na formação de gestores, porque o gestor tanto aprende no sentido da aprendizagem da faculdade, mas só que numa organização vem o sentido prático da coisa, ou seja, pode estar sendo introduzido no mercado de trabalho numa organização sem fins lucrativos, uma organização da faculdade. E aqui dentro da FCA, que é a instituição que eu falo, que é a Faculdade de Ciências Aplicadas na Unicamp, as organizações participam ativamente por meio de conselhos e definições da faculdade. Ou seja, não é algo que você vai só, como que eu posso dizer, colocar a sua teoria, vai entrar em prática também. Diante disso, nosso estudo vem com a seguinte questão: como é realizada a gestão do conhecimento nas organizações estudantis? E caso, que a gente constatou também, se existe essa gestão do conhecimento nas organizações, o que seria muito pior ainda, ou seja, nem ter uma gestão do conhecimento. Dito isso, o objetivo é identificar a gestão do conhecimento nas organizações e refletir sobre atitudes e atividades que podem ser tomadas, visto com as respostas que nós temos. O método e análise de dados foi uma pesquisa com abordagem quantitativa. Participaram 5 organizações estudantis do estudo, que foram 3 associações atléticas acadêmicas, uma empresa júnior e uma organização de voluntariado social. Essa coleta ocorreu por meio de um formulário eletrônico que foi dividido em 2 partes. A primeira parte englobava os dados básicos dos alunos, como idade, ano de entrada no curso, e algumas questões fechadas, que foram abordadas também sobre a gestão do conhecimento em si, que foi utilizada a escala Likert, que é uma escala de 0 a 5, onde 0 é discordo completamente e 5 é concordo plenamente. E para essa análise de dados, eu recorri a estatística descritiva. Agora, apresentando um pouco dos resultados e abordando a sua discussão. Do estudo participaram 42 alunos dessas 5 organizações. A média entre eles são de 20 anos, aproximadamente, com desvio padrão de 1,82. Aqui estão os cursos, como vocês podem visualizar, são os cursos que participaram mais da pesquisa. Nutrição, tiveram 9 alunos, e Ciência do Esporte, 17, e Engenharia, as 2, 14. E aqui também, por ilustração, está o ano de entrada de cada um desses alunos no curso. Aqui é o número de membros pelas organizações estudantis que nós abordamos. O Raízes, que é a instituição de voluntariado social, teve cerca de 12%. O 100 Júnior, que é a empresa júnior, teve por volta de 17%.
A ASHO, que é uma associação atlética acadêmica, teve por volta de 4,5%, a ACI 33%, e a ASE também a mesma coisa. Agora, entrando mais um pouco sobre as respostas que obtivemos na pesquisa. Cerca de 52% afirmaram que existe a gestão de conhecimento na sua organização. Ou seja, na nossa visão, foi considerado que este é um número muito baixo. O ideal seria 100% constatando a gestão do conhecimento em suas organizações. Porém, alguns alunos tiveram dificuldade de entender ou identificar a gestão do conhecimento, ou algumas organizações realmente falharam em colocar no seu estatuto, regulamentar a gestão do conhecimento. Mas dentro desses 52 que afirmaram, eles afirmaram que a gestão do conhecimento existe dessas formas. Um conselho de veteranos, que passa as informações para os alunos mais novos, para os alunos que estão entrando na organização. Uma conversa, essa conversa é algo mais informal em relação ao conselho. O conselho é algo mais instituído e mais formal. A conversa é mais um feedback entre eles. A organização de documentos com procedimentos e práticas a serem realizadas, ou seja, você colocou... Desculpa, que eu passei aqui. Você regulamentar o que tem que ser feito em determinadas situações. Também são feitos em algumas instituições treinamentos e job rotations. Job rotations, basicamente, seria você participar de diversas áreas da instituição, não se prendendo somente a uma. Por exemplo, uma organização, dando o exemplo do Raiz do Esporte, que é uma dos que participou do estudo. Você tem o setor de marketing, de esporte, de RH. Cada aluno que entra participar um pouco de cada setor para entender tudo e se formar melhor, tanto como para o futuro, tanto para a organização. 30 segundos, tá, Lucas? Finalizando aqui, 83% afirmaram que o seu conhecimento individual virou um conhecimento da organização e 62% afirmou que não existe nenhum tutor, ou seja, professor pela organização. 55% afirmaram que estavam preparados para assumir suas tarefas quando foram exigidos, quando entraram, e 81% reconheceram que a gestão do conhecimento é importante para a organização. Considerando tudo isso, a gente pode ver que instituições, organizações que têm a gestão do conhecimento bem regulamentada têm um resultado melhor, formam melhores profissionais e engajam mais seus alunos. E aqui são algumas atitudes que podem ser tomadas como gestão do conhecimento dentro dessas organizações, e a implicação teórica é que essa pesquisa pode abrir tanto para pesquisa em relação às organizações estudantis, quanto para a gestão do conhecimento. Essas foram algumas referências bibliográficas que foram utilizadas durante a pesquisa. E é isso. Esse é meu e-mail para alguém, caso queira entrar em contato. Obrigado, viu, Lucas? Pessoal, nós temos ainda mais 3 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração, pode levantar a mão. Peço para todos para manterem o microfone desligado, né? Esqueci até de mencionar isso no comecinho, durante a apresentação. Se alguém tiver alguma pergunta ou alguma questão, levanta a mão, por favor. Pode parar o compartilhamento, tá, Lucas? Não tem... Alguém tem alguma pergunta? Pode falar, Marcela. Oi, Lucas. Parabéns pelo trabalho, né? Foi excelente. É muito interessante a gente ver essas discussões que geram aí em torno da gestão de conhecimento e tudo. Eu fiquei com uma curiosidade sobre essa construção do teu formulário. Quais foram os critérios, por exemplo, os critérios teóricos, por exemplo, de gestão do conhecimento que você levou nos questionamentos a esse público, para que eles chegassem e tivessem esse entendimento, e a tua visão geral, realmente, sobre, até porque como as conclusões aí do trabalho podem estar mais aprofundadas no material que você enviou, mas como é que você enxerga essa percepção sobre o entendimento do que é gestão do conhecimento pela sua literatura, a literatura que você construiu, versus também como as pessoas elas discutem gestão do conhecimento nessa entrevista que você realizou. Tudo bem. Primeiramente, obrigado pelo elogio. E em relação a como foi formulado o questionário,
primeiramente, no nosso questionário, a gente explicou o que seria a gestão do conhecimento. Explicou de uma maneira mais abrangente. Tem até o conceito de um artigo do Valentim que ele explica, que ele tem a seguinte citação: a gestão do conhecimento pode ser definida como estratégias agrupadas a fim de formar e compartilhar conhecimentos individuais para transformar em conhecimentos da organização. Ou seja, o que a gente quis mostrar era como as organizações se organizavam, vamos dizer assim, se organizavam para preparar e para manter esse conhecimento também ao longo dos anos. Pois, pelo que eu vi, pela minha pesquisa e pela minha vivência aqui na faculdade, muito se perde ao longo dos anos. Principalmente nesse cenário de pandemia que a gente viveu nos últimos anos, muito se perdeu porque o conhecimento, às vezes, era um conhecimento implícito, um conhecimento do aluno ou de alguém que regia a organização. Só que durante os anos isso foi perdido, porque ou o aluno saiu, ou o aluno não regulamentou. Enfim, a gente queria que os alunos, como posso dizer, falassem tarefas, atividades que eles faziam para, dentro da organização, para esse conhecimento não ser perdido e ser passado adiante. Em relação ao resultado em si, o que eu vejo é que poderia ser muito melhor organizado toda essa questão. Nas organizações que a gente viu, nas pessoas que responderam como positivo, que conhecem a gestão do conhecimento, que identificaram a gestão do conhecimento, a gente percebeu que essas pessoas saíram, como eu posso dizer, mais preparadas, tanto para exercer o papel da organização, tanto para ser um gestor esportivo no futuro, ou qualquer função que ela possa vir a exercer. Porque a gestão do conhecimento não é algo único, exclusivo da gestão do esporte, é uma gestão em todo sentido, gestão empresarial, gestão pública, tanto que no estudo foi também abordado as associações atléticas de ADM pública, ADM de empresas. Então, o que eu posso dizer é que se for bem regulamentado, você colocar um estatuto bem definido, regulamentar os processos, os procedimentos, escrever, porque quando chegar um novo aluno, ele vai saber, já vai ter um norte, não vai ter que ficar perguntando, vamos dizer assim. Ele vai saber o que fazer. E você sabendo o que você fazer, você desempenha muito melhor todas as funções que você tem dentro da empresa e no futuro. Obrigado, Lucas. Obrigado pela sua resposta. Valeu, Marcela, pela contribuição. Vamos agora à segunda apresentação do dia, a apresentação do Leandro Boaventura, né, aplicação do método Delphi. Leandro, está pronto? Opa, vamos lá. Então vamos lá. Peço aos demais para desligarem o microfone. Leandro, quando faltar 1 minuto para o fim da sua apresentação, eu vou mencionar aqui, tá bom? Perfeito. Valeu, vai lá. Parecendo ok tudo para vocês? Tá, sim. Legal. Bom, então estou aqui hoje, né, para apresentar para vocês a minha dissertação de mestrado, que foi defendida esse ano mesmo, dentro do curso de pós-graduação da UFE-USP em São Paulo. Foi orientado pela professora doutora Flávia da Cunha Bastos e titulado como Modelos de Negócios das Academias Brasileiras, um conceito teórico construído por especialistas. Bom, os primeiros passos, né, de buscar na teoria, a gente foi para a própria teoria da administração para entender o que era um conceito de modelos de negócio. Obviamente, nos deparamos por muitos conceitos, definições diferentes, tudo, e passamos a entender, até por intermédio de muitas indicações de autores, que a ontologia de Osterwalder-Pignor, de 2010, ela era mais consolidada. Então, passamos a adotar essa ontologia como um conceito de modelo de negócio para o estudo. Ela foi apresentada no livro The Business Model Generation, e assim como esse trabalho foi um exemplo muito oriundo da reflexão da prática à luz da teoria. Então, para os autores, o modelo de negócio ele deve escrever a lógica de como uma organização cria, entrega e captura valor. Os autores apresentam essa ontologia sobre 4 grandes pilares: produtos e serviços, infraestrutura e rede de parceiros, capital de relacionamento e aspectos financeiros. E por trás desses 4 pilares, eles construíram 9 componentes que, de fato, definem um modelo de negócio, que são esses que apresento para vocês. E cada componente desse tem várias características. Então, eles apontam vários segmentos de clientes, várias propostas de valores, canais e por aí vai. Um segundo passo que demos foi entender na literatura
como o tema modelos de negócios em academias estava sendo tratado, né? E também partimos ali para muitos conceitos, terminologias diversas. Teve até um estudo que foi feito numa diferença de 1 ano dentro da Espanha, e os autores colocavam terminologias, composição de mercado totalmente diferente no mesmo local. Então, para o nosso caso, nós adotamos uns apontamentos da ACAD em 2017, que é a Associação Brasileira de Academias, né? Naquela época, eles colocaram como a composição do mercado brasileiro que atuavam academias low cost, estúdio, high-end, middle market, digital e boutique. Então, esse conceito da ACAD é que nós adotamos como os modelos de negócio das academias brasileiras. Então, o objetivo geral da pesquisa foi atualizar e desenvolver um modelo teórico de modelos de negócios das academias aplicável à realidade brasileira. Os objetivos específicos: descrever e analisar as características de modelos de negócios descritos em teoria da administração, descrever e analisar literatura oriunda da prática sobre modelos de negócio do mercado de academia brasileiro, levantar a visão dos especialistas quanto às características de modelos de negócio de academias no país e analisar comparativamente os resultados, identificando pontos convergentes e divergentes, os quais foram a base do modelo, né? A metodologia exploratória, por não ter muito conhecimento suficiente acumulado, e uma abordagem predominantemente qualitativa, predominantemente pelo fato de que teve algumas pequenas análises quant, que vocês vão poder observar um pouquinho à frente. A seleção do método, ele começou por a gente analisar algumas pesquisas que tinham os mesmos objetivos que o nosso, né? Elaborar um conceito. E vimos muitos aplicando esse método Delphi com muito êxito. Então, entendemos que esse método seria bem aplicado para os nossos objetivos. Então, o método Delphi, ele basicamente usa a opinião de especialistas para a tomada de decisão. Normalmente são elaborados um conjunto de questionários que são aplicados de forma sequencial com base nas respostas dos questionários anteriores. E a gente analisa todos esses resultados em cada etapa, né? E pegamos também como base os apontamentos de Marques e Freitas em 2018, onde eles colocaram um processo de implementação desse método. Então, cada pontinho desse que ilustro para vocês aqui é uma etapa do processo de implementação do método. Então, ressalto que a gente seguiu à risca aí as indicações desses autores para poder implementar o método Delphi. A escolha do grupo de especialistas foi por conveniência. Inicialmente eu ia participar 5 especialistas, mas infelizmente antes do início da aplicação 1 já desistiu. Então trabalhamos com 2 gestores e 2 personal trainers que também já tiveram cargo de liderança. Como critério de inclusão, eles tinham que ter pelo menos 10 anos de experiência na área em que atuavam e também respeitar ali o anonimato entre eles, que isso é uma característica básica do método Delphi. E as condições gerais, né, de ética, termos de consentimento, tudo essas etapas também foram realizadas. Então, basicamente, como que nós construímos o questionário? Nós apresentamos para eles a ontologia, com muito foco nos 9 componentes, né, e as características de cada componente, e apresentamos para eles a classificação da CAD e pedimos, olha, gente, quais características vocês acreditam ser de cada modelo de negócio que atua hoje no Brasil? E cada características que pelo menos 3 dos 4 apontava, ou seja, 55% de concordância, essa característica já ia para um quadro de resultado final. E o que pelo menos um deles apontou, nós mandamos para uma segunda rodada de questionário. Essa rodada foi numa outra data, foi um momento diferente, né? Então, o que pelo menos um apontou na primeira rodada, a gente colocou para uma segunda rodada de análise. E daí vem uma etapa desse método, que é quando a gente para? Será que eu sigo para uma terceira rodada? Será que eu sigo para uma quarta rodada? E nós usamos a estabilidade, como apontou Osborne em 2003, como critério para saber se a gente ia parar ou continuar para uma terceira rodada. Então, o autor apontou que pelo menos tem que ter uma mudança de 1/3 ou menos nas classificações dos participantes entre as rodadas como critério para parar o processo. Como nós só tivemos 22,6 de novas contribuições obtidos para a segunda rodada, paramos ali pela segunda rodada. E a única questão foi algumas características que pelo menos 2 especialistas apontou para a gente, nós não excluímos de vez.
nós pegamos e fomos analisar na teoria, fizemos uma grande análise daquela teoria, todo mundo que já falava daquele determinado modelo de negócio. Então, nisso daí, algumas características foram incluídas para o quadro de resultado final, outras foram realmente excluídas, tá? No final do processo, a gente conseguiu montar um quadro mais ou menos como esse, onde dentro de cada modelo de negócio, por exemplo, aqui no caso a low cost, a gente determinou quais eram os segmentos de clientes deles, quais eram a proposta de valor, e também conseguimos pegar algumas referências da teoria e ver, como eu falei, né, os pontos divergentes, convergentes, se os resultados que a gente tinha batia com o que a teoria falava ou não, e conseguimos construir isso em cada modelo de negócio das academias no Brasil. Então, como conclusão, os achados permitiram construir um modelo teórico de modelo de negócios das academias aplicável à realidade brasileira. Os levantamentos oriundos da literatura acadêmica e prática nos permitiu traçar um panorama de como o tema tem sido discutido com diferentes entendimentos, né, em diferentes países, culturas, poder econômico, e esse trabalho mostrou muito a capacidade da prática contribuir com a teoria ou vice-versa, pois foi por meio de uma análise comparativa, né, entre essas duas perspectivas que conseguimos os resultados. Em certos aspectos, também conseguimos analisar a pertinência e a atualização da teoria oriunda da prática, pois ela foi escrita lá no ano de 2017. E também colocamos as mudanças que ocorreram no mercado, né, até o ano de 2001, com ênfase aí na Covid, que impactou bem o mercado. Então, finalizando, a gente entendeu que o nosso trabalho pôde contribuir tanto para a prática quanto para a área acadêmica, porque, por exemplo, na área acadêmica, futuros trabalhos agora vão poder contar com um modelo teórico que possibilita oferecer um delineamento sobre a composição do mercado brasileiro, bem como as características de gestão de cada modelo de negócio. E uma aplicação mais prática se refere a dar subsídios a empresários, né, que pretendem abrir uma academia ou mesmo reformular a estratégia do seu negócio, que poderão contar com um modelo teórico que discute as particularidades de cada modelo de negócio, ofertando assim sugestões estratégicas mais personalizadas. E uma limitação reconhecida foi a quantidade de especialistas. E é isso, gente. Algumas referências. Legal, Leandro. Terminou? Terminou? Sim. Fechou? Bacana. Foi dentro do tempo, né? Eu vou pedir até aí para o pessoal, se tiverem perguntas, contribuições também. Leandro, eu vou fazer uma pergunta, não é uma pergunta, mas uma contribuição. Excelente trabalho. Eu acompanhei parte do desenvolvimento desse trabalho, né? Mas eu não sabia da metodologia, a metodologia Delphi, inclusive o índice de estabilidade é muito utilizado na área de negócios, né? Então, isso é difícil de eu ver na gestão do esporte, pelo menos no cenário nacional. Você falou que é uma constante, você tomou emprestado essa metodologia de outro estudo semelhante ou não? Então, isso daí, Renan, até na verdade foi um caso, porque assim, na verdade, muitos autores, quando ele vai falar sobre a metodologia Delphi, ainda é um negócio meio bagunçado, sabe, cara? Até assim, tem muitos autores que falam que ainda não tem critério rígido para nada, né? Então, por exemplo, eu segui muito uma fórmula matemática até, que eles sugeriram, para a gente poder entender o nível de estabilidade, só que também eles não falam muito especificamente, como que eu posso explicar para você? A quantidade de perguntas, a quantidade de participantes, então fica um negócio meio que a sua interpretação, entendeu? E daí eu vi um estudo desse cara que ele adotou dessa forma. Ele falou, olha, para mim, se deu 33,33% de contribuição, a menos que isso, a gente já para. Se for mais do que isso, a gente já continua para próximas rodadas de perguntas. Então, como o nosso deu abaixo, seguimos o mesmo método dele ali. Entendi. Mas é um método bem interessante pelo fato dele não só nessa parte de estabilidade e tudo, mas ele é um método que você pode ir adequando muito aos seus objetivos, entendeu? Você sempre encontra uma brecha na teoria ali para tudo que você precisa. Que um cara fez de um jeito, outro fez do outro, outro fez do outro, e assim você vai desenhando um método dentro daquilo que você precisa. Não, a metodologia é extremamente interessante. Confesso que vi pouco aplicada na gestão do esporte. Eu sou fã da metodologia, mas eu sou fã porque eu sou originário da FEA, né? Então, eu estou acostumado com alguns trabalhos internacionais aplicando a metodologia Delphi. Eu acho fantástico. Tem a limitação do número,
né? Obviamente, mas e é geral, é uma limitação para todos que aplicam essa metodologia, porque você não tem braço para lidar com uma quantidade de especialistas muito alta, né, muito elevada, mas ao mesmo tempo você traz pessoas que têm conhecimento, você já traz pessoas que estão, você não corre o risco de aplicar, por exemplo, um questionário para alguém que não entende, né, ou não vá dar contribuições significativas para aquilo que está sendo discutido. Então, geralmente você já, como você bem colocou, você buscou mesmo personal trainers que tenham no mínimo 10 anos de experiência, né? Exato. Então, já é um ponto a ser considerado extremamente importante, né? Mas, Leandro, muito obrigado pela apresentação, muito obrigado aí Agora a Marcela e eu vamos avaliar, estamos avaliando as apresentações, né? Parabéns aí pela sua apresentação. E, bom, vamos abrir espaço agora, deixa eu ver aqui, 18h29, né? Ainda tem um minutinho. A próxima pessoa a apresentar é a Ana Luísa Orsi. Ana Luísa está por aí? Não estou te escutando, Oi, Ana. gente, tudo bom? Oi, Ana, tudo bem? Tudo jóia. Primeiro eu queria pedir desculpa, que eu tive um problema aqui na minha webcam. Não, fica então, tranquila. Eu tive que entrar com 2 e-mails aqui, mas eu já vou apresentar aqui a tela, tá bom? Tá, você pode compartilhar, você tem 10 minutos, e só lembrando que aí eu vou, quando faltar um minutinho, eu te aviso por aqui, tá bom? Eu abro o meu áudio e te aviso que falta um minuto. Beleza, combinado. Tá, já está compartilhando. Pode começar, Ana. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Luísa Orsi, sou aluna de Ciências do Esporte da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Fiz esse trabalho com o meu orientador, o professor Evandro. Esse trabalho, ele é fruto da minha iniciação científica, e a gente vai falar sobre essa relação entre os recursos financeiros e o desempenho das confederações olímpicas brasileiras a partir de uma análise do número de medalhas. Bom, aqui eu trouxe para vocês uma breve, citação sobre gestão do esporte. Então, Mazei e Rocco, eles sintetizam a gestão do esporte como a aplicação de diversos conhecimentos oriundos tanto da ciência do esporte como da administração e que visa o gerenciamento de atividades de instituições esportivas. Pensando nisso, um grande fator que ajudou a alavancar, a disseminação esportiva no Brasil foi a Constituição Federal de 1988, porque a partir dela nós tivemos novas formas vigentes de planejamentos governamentais e a regulamentação do esporte nacional foi uma delas. Dentro disso, hoje nós temos a Lei Agnello Piva, ou a LAP, que ela regulamenta ali o financiamento do desporto nacional. Bom, o objetivo do trabalho foi estar verificando, se o repasse feita pela Lei Agnello Piva, ela pode afetar ou não o desempenho do time. Então, a partir dessas conquistas das medalhas, a gente vai ver se quando a confederação tem maior investimento, maior é a sua conquista de medalhas, ou vice-versa. Bom, aqui falando um pouco mais da Lei Agnello Piva, é a Lei 10.264, ela foi institucionalizada em julho de 2001, e ela fez alteração em 2 incisos na Lei Pelé. A Lei Pelé, ela é uma lei nacional também, que ela faz essa regulamentação do esporte, principalmente de alto rendimento, e o que a Lei Agnello Piva, ela alterou ali na Lei Pelé. Então, ela colocou que 2% da arrecadação das loterias federais seriam designadas para o esporte nacional. Desses 2%, 1,7% seria direcionado para o Comitê Olímpico Brasileiro e 0,3% para o Comitê Paralímpico Brasileiro. Dentro desses 1,7%, essa arrecadação ela iria tanto para as confederações olímpicas quanto para os esportes escolares e universitários. Bom, e como que a Confederação Olímpica ela faz, o que ela tem que fazer para conseguir receber o financiamento da Lei Agnello Piva? Então, eles trazem aí cerca de 13 tópicos
esses tópicos, eles podem alterar no decorrer do ano e no decorrer, né, dos Jogos Olímpicos. Então, aqui a gente tem desde as conquistas de medalhas em outros campeonatos, então aqui a gente tem campeonato mundial, conquista de medalha nos Jogos Olímpicos, mundial de base, até mesmo prestação de contas referente à arrecadação da Lei Agnello Piva do ano anterior. Aqui nós temos também, muito importante, né, o Programa de Gestão em Ética e Transparência, que é o GET também, que as confederações, elas têm que alcançar, né, conseguir conquistar ali esses tópicos para conseguir estar recebendo essa receita aí da Lei Agnello Piva. Bom, da mesma forma que essas confederações, elas recebem essa receita, eles precisam investir esse dinheiro em alguns pontos específicos. Então, quando é feito a prestação de conta, né, o dinheiro que foi recebido através dessa lei federal, ela precisa ter sido, né, direcionada para esses tópicos. Então, programas de projetos de fomento, manutenção da entidade, formação de recursos humanos, preparação técnica, manutenção de atletas e a organização e participação em eventos esportivos. Bom, para fazer essa pesquisa, a gente fez uma revisão bibliográfica sobre o tema, que foi até um pouco complexo, né, achar alguns artigos atuais sobre essa temática. Depois nós definimos as confederações olímpicas brasileiras que nós iríamos analisar. Essas confederações, elas foram determinadas a partir das medalhas conquistadas. Então, nos Jogos Olímpicos do ano de 2008, 2012 e 2016, as confederações, elas tinham que ter participado dos Jogos Olímpicos e ter conquistado pelo menos uma medalha em ambos, tá? Aí nós fizemos um mapeamento dos dados recolhidos através da transparência financeira. Essa transparência, ela foi realizada através dos sites oficiais, né, que as confederações, elas precisam disponibilizar para a gente, tanto que tem algumas confederações que disponibilizam a partir de uma certa data, o que acabou sendo um fator dificultante para a pesquisa, e depois a gente fez essa análise e comparação aí dos dados financeiros. Aqui, né, nós concluímos quais eram as confederações que tinham participado desses três Jogos Olímpicos. Então, foi a Confederação Brasileira de Futebol, a Confederação Brasileira de Vôlei, Confederação Brasileira de Judô, de Vela e de Desportos Aquáticos. Aqui eu trouxe para vocês, de uma forma resumida, tá? O balanço dos relatórios financeiros. Para a gente chegar nessa planilha, nessa tabela, a gente teve que fazer mais de 60 tabelas de todos os anos e de todos os recursos, né, que as confederações recebem. Então, aqui a gente trouxe só os valores totais, né, de cada ano. E aqui, para ficar um pouco mais visual, montei esse gráfico para vocês. Vale ressaltar que a CBF, ela não recebe a lei proveniente da Lei Agnello Piva, tá? Ela não recebe esse financiamento. Então, ela não necessariamente coloca os valores na transparência deles, tá? Bom, aqui, dentro do que a gente conseguiu concluir da pesquisa, é que a arrecadação dessas confederações não possui um padrão específico, visto que a porcentagem proveniente da Lei Agnello Piva, ela vai variar conforme a arrecadação das loterias federais. Então, dependendo de quanto a loteria arrecadar, esses 2% é repassado para o COB, para o Comitê Paralímpico. A partir de 2016, né, dos Jogos Olímpicos, o CBV, CBJ e CBDA teve um decréscimo na receita anual. Já a CBF passou por um momento de aumento da receita. Porém, como eu já falei, né, eles não têm nada vinculado à Lei Agnello Piva. E a CBVela, ela teve, sim, um aumento da receita em 2017, porém uma queda brusca. E também, né, a gente precisa ressaltar aí que, a partir da pandemia, né, a gente teve uma variação bem grande dos valores.
Então, é outro tópico que precisa ser bem avaliado. Aqui, né, a partir de uma pesquisa de modelo SPLIS de 2021, a gente verificou que o Brasil ele possui o valor da medalha olímpica acima da média mundial. Isso é muito interessante porque faz a gente refletir sobre uma possível deficiência na gestão financeira do esporte brasileiro, principalmente o de alto rendimento. Então, acredito que essa pesquisa ela traz muitos desdobramentos, a gente pode refletir sobre diversos pontos e diversas questões que nós podemos nos aprofundar e avaliar, principalmente pensando nessa questão da gestão financeira. Então, por que nós temos o valor da medalha olímpica acima da média mundial, né? O que está acontecendo que nós não conseguimos, né, alcançar um rendimento comparado, né, à nossa receita. E a nossa dúvida inicial sobre aquele possível looping, né, entre essa relação da medalha e do rendimento e da receita, a gente concluiu que não existe, porque temos muitos fatores que podem impactar nisso. E 1 minuto, tá, Ana? Oi. 1 minuto. Perfeito. Então, é até um ponto que eu e o professor Evandro, nós temos interesse em continuar nos aprofundando um pouco mais sobre esse tema para conseguir identificar, né, essa gestão financeira. Aqui eu trouxe algumas referências, as principais que nós utilizamos aí para fazer o trabalho. E muito obrigada, pessoal, aí tá meu contato, se alguém tiver interesse em saber um pouco mais sobre a pesquisa, agradeço aí a presença de todos. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado parabéns pela apresentação. Pessoal, se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, algum comentário pertinente sobre a apresentação, alguma contribuição para a Ana, para a Ana Luísa, por favor, levante a mão, que eu libero aqui o microfone para vocês. Vamos só esperar para ver se alguém tem alguma contribuição, ou se o pessoal está meio tímido ainda hoje, né? Vamos ver. Não? Senão eu dou a minha contribuição, não tem problema. Ana, eu acho que o trabalho é muito pertinente, muito aplicável, a gente precisa mesmo desse trabalho. Parabéns, né, pelo desenvolvimento do trabalho. Aliás, vocês aí da Unicamp sempre trazem excelentes contribuições aqui para o CBGE. Um ponto importante, né, eu fiz um levantamento, nós temos uma plataforma Gestão em Jogo, que a gente fez um levantamento há algum tempo atrás com as federações olímpicas, é exatamente isso, a gente já tinha, você está trazendo talvez não, né, de forma científica essa comprovação, porque nós não podíamos falar de maneira científica, mas que não existe essa relação, talvez por N motivos, né, que sem uma comprovação científica a gente não consegue apontar, mas talvez por deficiência na forma como esse dinheiro é investido, como esse recurso é investido, talvez por não ser investido na base, talvez por ser investido maciçamente em esportes coletivos, né, que dão menos medalhas historicamente do que esportes individuais, mas é importante, é válido, é interessante destacar, né, esse ponto que você levantou, como não foi possível identificar por meio da pesquisa essa questão entre o looping, né, que se espera, quanto mais você investe numa confederação, a tendência é que venham medalhas, né, então o resultado esportivo não está atrelado necessariamente ao resultado financeiro, ou mais do que o resultado financeiro, ao aporte de recursos, né, efetivamente são coisas diferentes. É interessante que vocês conseguiram identificar isso cientificamente falando, né. Eu só não entendi, a CBVela chegou a esse mesmo resultado, porque você citou algumas em específico ali, né? Isso, deixa eu voltar a apresentação aqui, vamos ver, vou fazer rapidinho aqui. Isso, aqui a CBVela, ela teve um aumento, né? Então, as outras confederações, a partir de 2016, todas elas começaram a ter um decréscimo da receita.
Então, Tá. aí, né, a gente não concluiu quais são os fatores, né, desse decréscimo, até porque nós temos aí essa questão da arrecadação, da Lei Agnello-Piva, e beleza. E a CBV, ela teve um certo aumento, um aumento relevante em 2017, mas depois de 2017 ela teve uma queda muito brusca. Então, a gente pode até voltar aqui no gráfico, nessa tabela. Então, aqui, ó, a gente teve a CBVL em 2017, aumentou quase ali, né, o dobro, e depois decaiu muito. Então, de 11 milhões, caiu para 2 milhões em 2020. Ah, entendi. Não, legal, legal. Era só para entender esse ponto em específico. Mas obrigado pela sua participação, Ana. Obrigado pela excelente trabalho, excelente apresentação. Agora nós vamos... deixa eu ver aqui. Imagina, obrigado você. Deixa eu ver aqui, o próximo é o Paulo Ricardo Corrêa Bernardes, apresentando a teoria do prospecto à gestão financeira de clubes da Liga Gaúcha de Futsal. Paulo, tá por aí? Tá sem som, amor. Sim. Opa, vamos lá então. 10 minutinhos, quando faltar um minutinho eu te interrompo só para avisar, tá bom? Ok. Vamos lá, pode compartilhar a apresentação. O palco é seu. Meu som está bom? Tá ótimo. Ok. Olá, boa tarde, professor Renan, demais participantes do congresso. Essa apresentação ela é um recorte da minha dissertação de mestrado no programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano, na ESEFI de URGS, sob a orientação do professor Dr. Alberto Reinaldo Repo Filho. A dissertação ela foi defendida no ano passado, em 2021. A temática central ela recaiu sobre tomada de decisões financeiras dos clubes da Liga Gaúcha de Futsal. E, em especial, nós utilizamos da teoria do prospecto de Daniel Kahneman e Amos Tversky. Bom, o que me levou a pesquisar sobre esse tópico específico? Bom, na literatura a qual eu recorri, eu percebi que predominam no campo da gestão financeira do esporte seguintes temas: fragilidade financeira e descontinuidade de projetos esportivos, práticas administrativas e estrutura organizacional amadoras, questionamentos quanto à formação e às competências dos gestores. São preocupações válidas, porém, como a minha formação é em administração, eu acredito que não estão atingindo a centralidade do problema na gestão financeira das entidades esportivas nacionais. A tomada de decisões é uma temática ainda pouco explorada no campo, e Paulo, ela pode trazer... Opa! Desculpa te interromper, a tua apresentação ela tá parada na primeira... Tá parada no primeiro slide. Segundo, terceiro? Não? Não, tá no primeiro slide. Você tem que compartilhar, o melhor é você compartilhar a tela, não a apresentação do slide, tá? Espera aí. Tenta compartilhar a tela. Tela inteira? Isso. É que não está aparecendo a minha apresentação aqui, peraí. Ela está aparecendo agora? Não, ainda não. Está aparecendo? Não. É que eu tinha feito o teste com... Tá. Apresentar, tela inteira, não está numa guia. Eu estava sempre testando em uma janela. Né, mas não está aparecendo nada agora, não está compartilhando nada. Ela só tinha aparecido a primeira... E não apareceu, na verdade apareceu o seu PowerPoint, né? Não apareceu no modo apresentação. Vamos tentar novamente. Agora conseguimos? Não, tá na primeira, fica pausada no primeiro slide e não tá no modo apresentação. Se você quiser mudar para o segundo slide, aí vai, assim vai mudando. Tá.
Pode seguir assim, é melhor, né? Para a gente... Que vai... Bom, então, em relação a... O que me levou a pesquisar sobre esse tópico específico, né? Na literatura a qual eu recorri, percebi que predominam 3 pontos, 3 temas, que seriam a fragilidade financeira, descontinuidade de projetos esportivos, práticas administrativas e estrutura organizacional amadoras e questionamentos quanto à formação e competência dos gestores. São preocupações válidas, mas como eu estava dizendo, né, a minha formação é em administração e eu acredito que não estão atingindo a centralidade do problema da gestão financeira das entidades esportivas. A tomada de decisões, ela é uma temática ainda pouco explorada no campo da gestão do esporte, e ela pode trazer elementos para responder sobre uma realidade de diversas entidades esportivas. Então, o que seria a teoria do prospecto? O Kahneman e o Tversky, eles aproximam 2 campos do saber, que é a psicologia e a economia. Eles identificaram comportamentos contrários à boa técnica de decisões financeiras. E por que isso ocorre? Segundo esses autores, o nosso cérebro ele é composto por 2 sistemas. Um sistema 1, que é intuitivo, automático, emocional, ele é mais rápido e consome menos energia, menos recursos do cérebro. Enquanto que o sistema 2, ele se utiliza da razão, da probabilidade, da lógica, só que ele é mais lento e consome mais energia. Porém, é ele quem cria pensamentos coordenados. Muitas das respostas do sistema 1, eles até podem trazer decisões acertadas. Quando envolvem processos mais simples e rotineiros. Porém, no longo prazo, é capaz de desenvolver uma situação preocupante em função do acúmulo de diversos pequenos erros. Quanto aos objetivos da pesquisa, nós pretendíamos analisar a influência da teoria do prospecto na gestão financeira dos clubes da Liga Gaúcha de Futsal e possíveis reflexos nos seus orçamentos. Quanto a procedimentos metodológicos, tratou-se de uma pesquisa com abordagem mista, com finalidade exploratória descritiva, predominantemente qualitativa. Nós tivemos 9 respondentes entre 59 clubes aptos pelos critérios de inclusão, que eram o clube possuir uma categoria adulta e ter feito alguma competição em 2019. A ferramenta ela possui 7 blocos, que são a identificação do respondente, a compreensão ou aderência aos princípios da expectância matemática, a teoria da utilidade esperada, a teoria do prospecto, a quantidade de decisores financeiros e percentuais sobre as receitas e dispêndios dos clubes. É necessário afirmar que, inicialmente, foi desenhado a ferramenta como um roteiro de entrevista, porém, ela deve que ser reformulada em virtude da pandemia de coronavírus. E aí nós fizemos um questionário, uma adaptação. Então, agora, os primeiros resultados em relação à quantidade de tomadores de decisões financeiras, nós encontramos uma média de 5 pessoas decidindo sobre a gestão financeira das entidades. E destacamos ali o respondente 6, que afirmou que no clube dele, 13 pessoas tomavam decisões financeiras. Isso nos leva a ter um entendimento que existe uma gestão mais participativa, mais compartilhada naquele clube. Quanto ao estágio de profissionalização da gestão, nós encontramos uma predominância de uma autopercepção de semiprofissionalização e uma crença que as estratégias que eram adotadas, elas também eram consistentes e positivas. Muito embora existisse uma incoerência com os resultados que eram reconhecidamente regulares ou ruins. Quanto à compreensão aos princípios da expectância matemática, foram corroborados os estudos sobre a avaliação da educação básica no Brasil, que explicitam uma fragilidade na aprendizagem de matemática. Embora a média de acertos para 8 questões em matemática tenha ficado em 61%, apenas 4 dos respondentes, que eles estão destacados em verde, eles acertaram mais de 4 operações propostas, operações matemáticas quase que básicas. E está destacado em vermelho aqueles que nós consideramos pessoas mais suscetíveis
a influência da teoria do prospecto, em função do pouco domínio da disciplina de matemática. Quanto à aderência à teoria da utilidade esperada, aqui nós demonstramos que o comportamento dessas pessoas ele é adaptável e não se mostraram avessos ao risco em todas as ocasiões, todas as oportunidades. Elas ponderam sobre os custos e os prêmios envolvidos em cada uma das situações. Em verde estão as respostas que são mais adequadas segundo a teoria da utilidade esperada. Ou seja, essas pessoas elas não mantêm um comportamento único, como postula um dos axiomas da teoria, que é o axioma da substituição, onde, quando uma pessoa se apresenta como avessa ao risco, ela sempre seria avessa ao risco. Não foi encontrado, então, essa corroboração do axioma da teoria. Bom, aqui, então, em relação à teoria do prospecto, eu vou trazer uma forma bem resumida e apenas um exemplo de questão eu vou colocar no próximo slide. Nós podemos ver que 2/3 dos respondentes eles se mostraram fortemente influenciados pela teoria do prospecto, pelas heurísticas que nós testamos na ferramenta. 1 minuto, tá, Paulo? Ok. Isso nos permitiu, então, estabelecer algumas associações entre a saúde econômica e financeira dos clubes e o modelo de tomada de decisões financeiras dos mesmos. Vou passar para... Bom, como exemplo, então, aqui a questão relativa à aversão à perda. No primeiro momento, a aposta 1, havia um valor envolvido com o qual se deveria apostar entre uma equipe forte, que foi caracterizada como equipe campeã inúmeras vezes, com um orçamento maior, contra uma equipe fraca, que era iniciante com poucos recursos. A totalidade das apostas foi na opção A, ou seja, a opção pela certeza da vitória na aposta. No segundo momento, que é a aposta 2, as opções elas apontavam uma aposta onde haveria uma perda. Deveria se escolher entre a alternativa A, 45% de chance de perder R$6.000, ou alternativa B, 95% de chance de perder R$3.000. A opção mais racional seria a alternativa A, pois ali havia 55% de chance de não perder a aposta, contra 5% na outra alternativa. Ocorre que, na aversão à perda, ela condiciona o indivíduo a escolher a certeza da menor perda possível, mesmo quando a chance de não perder a aposta ela esteja melhor definida na outra alternativa. Já estou quase finalizando, professor. Dos outros resultados, né, uma suposição de dependência de fomento público não foi identificado nas respostas, embora a gente precise fazer uma consideração que pode ter havido conflito entre a concepção de recurso privado, recurso público e recurso privado incentivado. Existe pouca margem de decisão entre custos, eles estão mais concentrados em custos da competição e da remuneração dos atletas. Já finalizando, então, há uma potencial conexão do modelo de tomada de decisões dos agentes com a teoria do prospecto e com os resultados financeiros desses clubes, principalmente em relação às heurísticas de representatividade, perseverança em convicções, contabilidade mental e aversão à perda. A margem de decisão sobre custos eu já comentei. Bom, implicações teóricas e práticas, né? Eu preciso reconhecer que houve uma certa incoerência no desenho da pesquisa com a ferramenta de coleta de dados e em virtude da pandemia de Covid. Não foram feitas nenhuma inferência populacional para responder aspectos quantitativos, uma vez que a gente não conseguiu uma amostra adequada. Aqui as referências bibliográficas. Obrigado, Paulo. Muito obrigado pela. Infelizmente, a gente não vai ter tempo para abrir para perguntas ou para contribuições, né? Em virtude desse probleminha que a gente teve aí técnico, né? Vamos chamar de probleminha técnico, mas pelo menos deu para aí eu abrir espaço para você. Eu peço desculpas, eu testei. Não, acontece, cara, fica tranquilo. Tanto que eu até deixei você apresentar um pouquinho mais, justamente passei um pouquinho do tempo para tomar o tempo das perguntas, mas assim, eu já de antemão, eu sou oriundo da economia, assim como você é da administração, então se eu posso fazer uma contribuição aí com a tua apresentação,
a aversão a risco, são, assim, a teoria dos jogos, né? São temáticas que poucas vezes a gente vê no ambiente, e é tão importante, porque a teoria dos jogos tem tudo a ver com gestão. Eu trouxe parte dela para a parte teórica da minha tese também, acho extremamente importante, né? E é pouco utilizado ainda para a gestão do esporte, que eu acho extremamente importante. Então, se eu posso deixar aqui uma contribuição excelente, você aplicar isso, você trazer essa teoria, né? Claro que aí você trouxe para a prática, aplicando essa prática, que é extremamente importante quando você vem para a pesquisa científica, mas você trazer isso para a gestão do esporte é fantástico. Parabéns pelo trabalho aí e pela sua contribuição, viu? Muito obrigado. Agora vamos lá, vamos dando seguimento às apresentações. Depois do Paulo, nós temos o João Paulo Nogueira. João Paulo está por aí? Sim, estou aqui. Então vamos lá, modelos de negócio digital na educação física, o surgimento de startups de educação. João, mesmo formato, tá? Quando faltar um minutinho, eu só te interrompo para avisar que falta um minuto. Beleza. E fechado? Pode ser assim? Fechado. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Perfeito, estamos conseguindo ver. 10 minutinhos, o palco é seu. Então, meu nome é João Paulo Nogueira, da Rocha Santos, sou professor aqui da UEM de Divinópolis, vou apresentar um relato de experiência sobre os modelos de negócio digital na educação física, né, o surgimento de startups de educação. Bom, então, desde março de 2020, desde a pandemia, né, na verdade, não do início da pandemia, mas do início da quarentena, né, o aumento do conteúdo online, das demandas online foi exorbitante. Então, tanto para trabalho, né, consumo, educação, entretenimento, né, todas essas demandas aumentaram muito. As demandas de trabalho, muitas áreas continuaram trabalhando, né, no modelo digital, no modelo online, né? Então, algumas coisas do modelo online foram boas, outras nem tanto. E, mais especificamente, na educação, existiram muitas divergências, né, em virtude do ensino online, o ensino presencial, né? Então, professores que preferiam o modelo online, professores que preferiam o modelo presencial, e aí tinha essa dualidade entre a realidade que estávamos vivendo, né? Bom, a formação acadêmica, de um modo geral, a universidade, ela abrange hoje em dia, né, o modelo de universidade que nós temos e o modelo das demandas do mercado de trabalho, ela abrange basicamente duas vertentes, uma formação mercadológica, né, olhando para possíveis nichos mercadológicos existentes na realidade hoje em dia do profissional de educação física, e uma formação humanística, né, de pensar o saber, de pensar os porquês, né, dos conhecimentos, né, inerentes ao profissional de educação física. Então, a universidade, ela não abrange somente uma formação mercadológica, né, e também acho que não é o escopo da universidade, porque senão vira um grande curso técnico, né, e ela, hoje em dia, também fica muito difícil de abranger só uma formação humanística e não olhar para as demandas do mercado de trabalho, que tem sido realizado nessa formação. Né? Então, pensando numa estrutura de mercado de trabalho, pensando numa estrutura de possibilidades das demandas de mercado associado às demandas online, aumentou muito as possibilidades do profissional de educação física de atuar com determinadas áreas que não necessariamente teriam sido trabalhadas dentro da graduação. Então, existe uma rigidez curricular, e aí, tanto em faculdades particulares quanto em faculdades públicas, né, existe uma rigidez curricular que também não vai permitir com que essas demandas bem específicas do mercado do trabalho sejam abordadas dentro da graduação. Né, poderia tomar muito tempo da formação de um currículo, né, e às vezes é um conteúdo tão específico que não vai ter aquele acréscimo no conhecimento e na formação geral do profissional de educação física. Então, pensando hoje em dia nos modelos online de negócio,
e as possibilidades dentro do campo da educação física, existem as partidas, existe o esporte, né, as atividades executadas, né, presencialmente, ali o esporte de alto rendimento, né, e existem atividades paralelas que estão diretamente ligadas ao esporte de rendimento, a atividade a ser executada, né? Então, Toledo Barafilho chama de ecossistema do esporte, né, que é a partida interligada hoje em dia com streaming de transmissão. Então, você tem Amazon Prime, você tem Twitch, você tem YouTube, você tem os clubes criando o próprio serviço de streaming, você tem com o aumento da transmissão das atividades, né, dos esportes, você tem aumento de escolinhas, entidades de TV, aplicativo, marketing digital, empresas de comunicação, tudo isso está associado ao turismo. E o turismo também envolve outras vertentes ali associadas a ele, né? E aí, com o streaming, transmissão, você vai direto lá para o fã engajamento, né? E aí, você vai direto aqui para o fã engajamento, e aí você tem criação de lives, palestras, cursos, encontros, entrevistas, seminários, podcasts, aumento do número de sócio-torcedor, que ultimamente tem sido muito priorizado pelos clubes. Tudo isso tem o intuito de gerar riqueza, criar riqueza, uma riqueza financeira, né, e também social. Então, existem muitas possibilidades dentro das atividades, das possibilidades online profissional de educação física. Bom, e aí, diante de tudo isso, existem demandas que o profissional, hoje em dia, precisa trabalhar, precisa exercer atividades em que são extremamente importantes, mas que fogem, às vezes, do escopo da graduação, ou precisavam ser trabalhadas num segundo momento, num projeto de extensão, numa iniciação científica, algo que nem sempre é ofertado, e nem todos têm a possibilidade da graduação. Então, por exemplo, um dos cargos que tem sido muito exigido hoje em dia nos clubes e nas entidades esportivas é um cargo, por exemplo, de analista esportivo, analista de dados. Então, entender do processamento dos dados, né, os dados brutos, processar, analisar aquilo ali cientificamente e estatisticamente e devolver aquilo ali como informação e conhecimento para treinadores e preparadores físicos para que possa gerar mais conhecimento a respeito da modalidade, melhorar o monitoramento, né, das variáveis fisiológicas, das variáveis psicológicas, né, e do rendimento do esporte. Então, por exemplo, esse exemplo, né, de analista do esporte, não necessariamente você precisaria ir até um determinado local para realizá-lo, você poderia realizar de forma online. A demanda profissional hoje, né, dos profissionais de educação física, né, as demandas de tempo, né, e de dinheiro, às vezes impossibilita o profissional de viajar até determinado local, né, às vezes onera muito o profissional, né, viajar grandes distâncias, né, e alimentação, hospedagem, e talvez ele poderia fazer esse curso de aperfeiçoamento de análise de dados online, dentro da própria casa, um curso self-paced, por exemplo, né, ele pode ir assistindo a conteúdos, né, dentro de uma plataforma, ou dentro de um determinado site, em que ele possa aprender essa demanda que não foi lhe ensinado dentro da faculdade, que possivelmente não seria ou não vai ser ensinado, uma demanda muito específica do mercado de trabalho, porque nem todos vão trabalhar com análise de dados, né? Então, quem quer trabalhar com aquilo vai aprender essa parte específica, né? Diante de tudo isso, com esses nichos mercadológicos e profissionais procurando por demandas específicas de mercado de trabalho, surgem as startups de conhecimento, de educação na área de educação física, tá? Então, o objetivo dessas startups, dessas empresas, é criar eventos online, eventos esportivos, congressos, palestras, ciclo de palestra, jornadas que possam aumentar o repertório de conhecimento e o network mesmo entre os profissionais, criar cursos de extensão, né, de cursos de curta duração, de um dia ou de algumas horas, que possa elucidar um pouco mais
o conhecimento dos profissionais a respeito de uma determinada área, e cursos de aperfeiçoamento, que seriam cursos mais longos, né, podendo caminhar, podendo migrar futuramente até para pós-graduação. O processo de implementação de pós-graduação é um pouco mais complexo, né, um pouco mais demorado, né, e exige uma certa avaliação dos órgãos de avaliação de implementação do ensino superior, por exemplo, o MEC, o CNE, enfim, exigiria uma avaliação, né, e o curso de aperfeiçoamento ele poderia ser feito de forma mais rápida, mais prática, né, e ficaria também mais barato para os profissionais. Então, o relato dessas duas empresas, a Sport Class, que foi criada, e a Axis, que foi criada também durante o período de pandemia, para atender essas demandas, não só dos profissionais, mas também de estudantes que queiram aprender sobre determinados assuntos. Bom, e aí o escopo dessas atividades, o que essas empresas executam? Né? A possibilidade que pode ser executada nessas empresas é a programação, você aprender a programar e criar sites, aplicativos, plataformas de ensino, plataformas de streaming, para agregar valor e para a consolidação de um portal de ensino da educação física, a gestão estratégica, onde investir mais, em quais áreas tem mais demanda, né, cursos de aperfeiçoamento, cursos de extensão, a demanda dos profissionais hoje em dia, a demanda dos clientes e das pessoas que procuram, são profissionais querendo aprender um determinado conteúdo específico, ou são estudantes querendo aprender uma determinada área. A gestão de pessoas, com a possibilidade Um minuto, tá, João? Tá certo, obrigado. A gestão de pessoas com a possibilidade de colocar estudantes para estágios nessas áreas de atendimento online, serviços online, desses nichos de mercado, os serviços que podem ser oferecidos, assinaturas, né, no serviço semelhante a uma Netflix, criação de um portal de curso, onde você assina mensalmente e tem uma demanda desses cursos específicos, né, ali naquele site, naquele portal, criação de descontos, grupos de estudo, né, grupos de compras desses cursos, né, dessas possibilidades, o marketing envolvido nisso, né, então vamos divulgar em quais plataformas, né, quais são as possibilidades de marketing existentes dentro do mundo online, para quem que esse serviço vai chegar, né, então existem diversas possibilidades de trabalho e, né, de áreas a serem exploradas dentro dessas empresas. E as considerações finais, né, que para estudante de educação física pode haver a possibilidade de campo de estágio, atuação profissional no futuro, né, na gestão e organização empresarial de cursos e eventos relacionados ao esporte e à atividade física. E a outra possibilidade também, as considerações finais, é a formação de novas plataformas de tecnologia de ensino online, possibilitando a ampliação dos horizontes e da dinâmica de formação continuada na área de educação física. Então, aqui estão as referências, meu contato, quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato comigo, ficou um J maiúsculo aqui, mas é minúsculo, né, os dois proponentes dos relatos de experiência dessa apresentação, né? Eu, o professor João Paulo e o professor Eggleston Toledo. Legal, professor, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua contribuição. Alguém tem se alguém quiser levantar a mão, tiver alguma contribuição, alguma pergunta, alguma dúvida com relação à apresentação, pode falar, Marcela. Oi, boa tarde. Professor João, um prazer estar ouvindo um trabalho como esse, né, porque é interessante, porque isso cai diretamente com o meu objeto de estudo também, sobre processos de inovação e a criação de startups acaba sendo muito importante nisso. Eu queria entender um pouquinho a partir do que vocês desenvolveram nesse estudo, como é que você também enxerga nesse processo quanto a criação dessas startups, elas também implicam outros elementos que constroem inovação, principalmente em relação a dados, né, a como esses modelos de negócio, eles, de alguma maneira, eles têm algum fit, alguma construção direta a partir de uma orientação a dados, a partir de modelos que trazem, de certa forma, esses pontos de tecnologia, né? Então, eu queria entender um pouquinho de como foi enxergar esse ecossistema
e como esses vários produtos que foram gerados aí em cima desses modelos de negócio, de alguma forma, tem uma contribuição a partir de uma orientação a dados. Inicialmente, a gente, né, são duas empresas, né, diferentes, né, com o mesmo objetivo, mas são duas empresas diferentes. Eu criei essa demanda inicialmente não pensando nos dados, mas pensando na demanda, né, de pessoas que queriam fazer determinados cursos, e eu consegui encaixar um modelo em que oferecia cursos curtos, né, que oferece cursos de curta duração para essas pessoas. Bom, a partir disso, o que pode ser gerado é a obtenção de dados, né, lógico que tomando as devidas cautelas da LGPDI, né, da LGPD, né, de hoje em dia, criar modelos de inteligência artificial, modelos de Big Data, né, que possam desenvolver produtos e serviços, né, e também essas demandas, por exemplo, da análise de dados, né, do curso de analista de dados, por exemplo, você criar modelos de inteligência artificial que possam ajudar na análise dos dados dos profissionais. Né? Então, tudo isso vai se construir com relação às demandas do mercado de trabalho, né? Então, olha, hoje o analista de dados vai ter que entender de Python, por exemplo, né? Então, criar essa demanda, pegar o cara que entende de Python, pegar os dados de clientes, pegar os dados de mercado e processar isso tudo e falar assim, olha, a partir de hoje temos modelos de gestão de negócio, modelos de análise de dados em Python, né? Então, e criando esses pequenos nichos existentes a partir de mercado e a partir de demanda da execução do trabalho, né? Não sei se consegui te elucidar aí essa questão. Legal, João, muito obrigado pela contribuição, pelo trabalho apresentado. Marcela, muito obrigado novamente aí pela participação, pela pergunta. E obrigado. Vamos lá para o próximo da nossa lista, para darmos seguimento aqui, é o trabalho do Jean Patrick de Costa Souza, o processo de desenvolvimento e implementação de um aplicativo tecnológico voltado à gestão da Superliga Universitária no estado do Pará. Jean, está por aí? Oi, Renan, estou sim, boa tarde a todos. Boa tarde. Posso compartilhar aqui minha apresentação? Claro, pode começar, seguindo o mesmo modelinho, 10 minutos, e assim, quando faltar um minuto, eu te interrompo só para avisar, tá bom? Tá ótimo, muito obrigado. Só um momentinho. Vamos lá. Pode me confirmar? Vendo. Estamos vendo. Tá ótimo. O palco é seu, Jean, vamos lá. Muito obrigado, pessoal. Uma boa tarde a todos vocês. Espero que estejam todos bem. Eu me chamo Jean Souza, sou administrador de formação, formado pela Universidade Federal do Pará, UFPA, mestre em gestão pública pela UFPA também e atualmente doutorando em ciência do desenvolvimento pela UFPA. E também sou bolsista do projeto de pesquisa vinculado à Universidade do Estado do Pará, o EPA, que é esse projeto que aparece na tela para vocês, Gestão do Esporte Universitário do Estado do Pará. Vou falar mais um pouquinho dele à frente. Antes, eu queria agradecer a todos vocês que estão presentes aqui nessa apresentação, agradecer a organização, dizer que me sinto lisonjeado de participar de um congresso dessa magnitude, a importância que ele tem à ciência do desporto e à ciência da gestão esportiva, né? Agradeço aos demais autores desse trabalho, em especial o Celso Silva, o Ix Coelho, Danilo Pinheiro e o Jonas Castro. E o título do trabalho é o processo de desenvolvimento e implementação de um aplicativo tecnológico voltado à gestão da Superliga Universitária no estado do Pará. Bem, para contextualizar o trabalho, eu preciso falar um pouquinho sobre o projeto. O que é esse projeto de gestão do esporte universitário no estado do Pará? Esse projeto é um projeto financiado pelo governo do estado do Pará, executado pela Universidade do Estado, o EPA, que tem como objetivo compreender de que forma ou em que medida o esporte universitário influencia na vida dos alunos, especialmente os alunos de universidades públicas,
que é o nosso público, né? Então, de que maneira, né, esse esporte universitário influencia? E aí nós vamos analisar diversas dimensões. Dimensão pedagógica, né, em que medida o esporte universitário influencia na vida acadêmica do aluno, na vida psicossocial, na vida nutricional do aluno. Então, são várias dimensões que vão ser analisadas. Porque a gente sabe que o esporte, ele influencia positivamente, ele traz muitos benefícios, mas a gente precisa quantificar isso e entender isso de forma científica. É isso que se propõe o projeto de gestão do esporte universitário. E aí, uma etapa desse projeto é a Superliga Universitária, que é um novo modelo de gestão do esporte que o projeto propõe. E esse modelo, ele busca integrar todas as universidades públicas por meio do esporte universitário. Vocês sabem que o estado do Pará tem dimensões continentais, então fazer essa integração por meio do esporte universitário é um desafio, né? É muito complexo. E aí, é nesse cenário de complexidade que surge essa ideia de criar, de desenvolver uma ferramenta tecnológica que dê conta de suprir todas as necessidades dos usuários, aqueles que estão na ponta, os competidores, os alunos, mas também da gestão, né, que depende dessas informações para a tomada de decisão. Então, é nesse sentido que surge essa ideia de desenvolver um aplicativo tecnológico. Mas aí, a gente precisa entender que da ideia de desenvolvimento até a implementação efetiva de uma ferramenta tecnológica, existe um caminho. E, geralmente, esse caminho não é linear, né? Nem deve ser. Então, o trabalho ele vem para demonstrar exatamente essa experiência exitosa que nós tivemos na implementação dessa ferramenta tecnológica, né, de modo dinâmico e não estático, né, utilizando aí teorias de gestão, como, por exemplo, do ciclo PDCA. Né, nós podemos monitorar, avaliar e agir, quando necessário, na correção do aplicativo, correto? Então, é preciso também ressaltar aqui, eu abro um parêntese, para falar que essa experiência ela só foi exitosa porque nós conseguimos, de certa forma, integrar, unificar a prática da gestão esportiva, aquilo que nós vemos no dia a dia, as ações, com a teoria, aquilo que é debatido, né, no âmbito acadêmico, enfim, no campo científico. Então, quando você consegue unir esses dois elementos, você consegue ter bons avanços na gestão especial, a gestão esportiva. Então, por isso, esse caso ele foi exitoso, que nós conseguimos fazer isso. Bem, com o objetivo, nós temos de demonstrar, a partir de um viés pragmático, o processo de implementação, avaliação e monitoramento de uma ferramenta tecnológica voltada à gestão de eventos esportivos à luz do método gerencial do ciclo PDCA. Então, o grande objetivo é demonstrar como se deu esse processo de implementação do aplicativo tecnológico, tendo em vista que esse processo ele não se dá de forma estática, ele se dá de forma dinâmica. Vocês vão ver quando eu falar aqui da descrição da implementação, né? Para implementar esse aplicativo, nós utilizamos dois momentos distintos, duas etapas distintas. A primeira é uma etapa que é anterior ao início da competição esportiva, a Superliga Universitária, e uma posterior. Então, anteriormente, nós planejamos o aplicativo, né, todas as suas funcionalidades, de acordo com a experiência, com experiências anteriores, etc. E aí, depois, né, do início da competição, as necessidades mudam, né? Existem novas demandas que precisam ser incluídas, existem novas funcionalidades que precisam necessariamente estarem disponíveis no aplicativo. Então, é necessário que esse processo de monitoramento, de avaliação, seja permanente. E aí nós utilizamos o ciclo PDCA como essa ferramenta de gestão que nos possibilita esse tipo de acompanhamento. Então, o ciclo PDCA, ele propõe ali
uma etapa de planejamento, uma etapa de execução, mas também uma etapa de checagem e de ação quando necessário. E foi exatamente todas as etapas seguidas no nosso caso, né, na implementação, no desenvolvimento e na implementação do nosso aplicativo. Vou dar aqui alguns exemplos, né, que estão mais específicos no trabalho. Antes do início da competição, o aplicativo já tinha algumas funcionalidades, mas não tinha, por exemplo, a funcionalidade de anexar um laudo médico, né, para a competição, para liberar o atleta para a competição. E essa necessidade, ela só foi verificada após uma série de reuniões que foram feitas com os atletas, com os coordenadores de cada local, de cada instituição, e com os gestores da competição esportiva. Então, é um exemplo de feedback que foi recebido, foi analisado, avaliado e foi implementado posteriormente numa segunda atualização do aplicativo. Outra questão importante, não se pedia inicialmente o passaporte vacinal dos atletas, né, mas foi depois deliberado que era necessário. Então, são funcionalidades que vão sendo incorporadas com o passar do tempo ao aplicativo, né? E outro exemplo é a parte da pesquisa. O aplicativo hoje, com as funcionalidades que tem, permite com que os atletas participem da pesquisa, né, fornecendo dados para o projeto de pesquisa diretamente no aplicativo, o que antes não era possível, né, era direcionado para outro local, isso dificultava muito. E aí, ao receber esses feedbacks dos usuários, foi possível retificar, né, corrigir o aplicativo e integrar essas novas funcionalidades. Então, vejam o quão é importante esse processo de checagem e de correção permanente durante o desenvolvimento de um aplicativo tecnológico voltado à gestão de eventos esportivos, que é o nosso caso aqui. Né? Jean. Oi. 1 minuto, tá? Obrigado. Bom, e aí eu trago um resumo geral, né? Como resultado, nós tivemos exatamente essa demonstração de que é muito importante fazer esse processo de monitoramento, de avaliação e de correção permanente de qualquer tecnologia informacional utilizado na gestão esportiva, né? E isso serve até como um alerta para todos que trabalham com coordenação, com organização de eventos esportivos, de estarem atentos aos contratos, né? Geralmente esses serviços tecnológicos, eles são contratados, e o contrato, ele tem que cobrir o evento inteiro, né? Porque a qualquer momento pode haver modificação nas funcionalidades, vai haver modificação nas funcionalidades, o nosso relato de experiência demonstra muito bem isso. Por fim, eu trago aqui algumas imagens para ilustrar o aplicativo, né? O aplicativo ele é completamente integrado ao site, então todas as funcionalidades que tem no aplicativo tem no site. Isso também foi verificado posteriormente ao início da competição. Muitos alunos tiveram dificuldade de baixar o aplicativo, então foi necessário criar uma plataforma acessória que disponibilizasse as mesmas funções aos alunos. Então, veja, tudo isso só reforça a ideia de que o monitoramento, a avaliação e a correção permanente desse processo de desenvolvimento e implementação das tecnologias de um evento esportivo são fundamentais para qualquer gestão de evento esportivo, certo? Mas agradeço a todos vocês, peço perdão por ter me estendido e fico à disposição. Muito obrigado. Imagina, Jean. A gente só passou um pouquinho, aí em virtude desse tempo aqui, a gente tem mais 2 minutinhos para perguntas e para contribuições. Eu vou dar a minha contribuição aqui, primeiro que eu identifiquei o teu... Eu estava dando uma olhada, fiquei curioso, né, antes, eu sempre dou uma olhada nos trabalhos antes das apresentações, eu fiquei curioso, a gente é muito centrado aqui no Sudeste, né, aqui, eu não estou no Brasil, né, mas no Sudeste, né, que é a minha região de origem, a gente acaba, às vezes,
A gente até discute isso com a Marcela, o nosso grupo de estudos, que é avaliadora aqui. A gente às vezes tem um olhar muito centrado para São Paulo, para Rio de Janeiro, e esquece do resto do país. Então é muito interessante, eu fiquei curioso e fui verificar a Superliga, entrei nas redes sociais, fui ver o site, identifiquei que você é diretor, né, faz parte da diretoria da Superliga, o que é interessante ter a participação de um diretor aqui apresentando o trabalho conosco. Muito boa a sua apresentação, com certeza. O método PDCA é planejar, fazer, plan, do, word, action, agir, né? Desenvolver e agir, é isso aí. Extremamente interessante. Gostei da apresentação, eu não achei muito sobre o aplicativo em si, obviamente, né? Eu vi mais, estava vendo mais no site, vocês dividem por polos, lá, então é uma competição bem interessante, mas particularmente com relação ao seu trabalho, é muito interessante que esteja sendo desenvolvido, não, aqui fugindo da aplicação, mas indo para a ciência, tá? Eu parabenizo você e vocês, né, da associação e quem está te apoiando aí, das instituições que estão te apoiando, porque é muito interessante ver que já está sendo desenvolvido em polos, dentro de uma estrutura, como incubadora, e já está sendo desenvolvido com o método científico, pesquisa acadêmica. Isso é muito importante mesmo. Então, eu fico muito feliz e parabenizo você e todos os demais membros aí da sua equipe. Muito obrigado, professor Renan. Maravilha. Vamos ao próximo, então. Aqui, na verdade, é o Caetano Felipe. Caetano, está por aí? Isso, estou sim. Boa tarde. Falando sobre a gestão do voleibol. Vamos lá, Caetano? Isso. Posso apresentar? Claro, pode sim. Só um minutinho, Caetano, que estão pedindo aqui, poderia compartilhar o link novamente. O Matheus está pedindo, então, Jean, se puder compartilhar aí. Caetano, vamos lá, pode apresentar, pode compartilhar a tela. Quando faltar 1 minuto, eu vou te interromper só para te avisar, tá bom? Tá. Vocês estão vendo? Estamos sim. Posso Vamos começar? lá, o palco é seu. Vamos lá. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Caetano, eu sou membro da Rusport, empresa júnior da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia aqui da UFO. Eu estou apresentando, inclusive, agora aqui na faculdade. E do GE, grupo de pesquisa também da UFO. Vou apresentar o trabalho de gestão do voleibol, análise das estratégias utilizadas pela equipe profissional do Praia Clube, da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Pessoal, é importante frisar que eu sou coautor desse trabalho, então eu não sou o autor principal. O autor principal é o Carlos Henrique, então eu vou deixar meu e-mail no final para qualquer dúvida, para eu mandar para o Carlos ou para a gente procurar sobre as dúvidas. Além do Carlos e eu, tem a Isadora, a Maria Eduarda e a Gisele. Todos têm vínculo com a UFO e com o GERI e com a Rusport. Vamos lá? A gente sabe que o vôlei ele é um esporte muito amado aqui no Brasil. Ele é o segundo esporte mais praticado no Brasil, perde apenas para o futebol. E ele passou, assim como os outros esportes, por um processo de profissionalização. Ele teve a criação da CBV, que é a Confederação Brasileira de Voleibol, e em diferentes âmbitos também, como jogadores, gestores, treinadores. Olha que minha cadeira tá. Foi? E ele também passou por vários. Espera que eu perdi. Processos de profissionalização. Então, pessoal, eu queria chamar a atenção para vocês que o vôlei também ele teve a ajuda da mídia para conseguir essa fama. E na época que o Brasil estava na seleção brasileira, na década de 70, no seu auge, ele teve essa fama aumentada e ele conseguiu o apoio do público. E nessa perspectiva, o intuito desse estudo é buscar entender como a equipe de voleibol do Praia Clube conseguiu se desenvolver no decorrer dos anos, que o Praia Clube, hoje, para quem acompanha o vôlei, sabe que ele é um dos grandes clubes do cenário nacional desse esporte, né? Então, ele conseguiu desenvolver. Então, o intuito desse estudo é esse. E já o objetivo do trabalho é analisar as estratégias que a gestão da equipe do voleibol conseguiu
que ela utilizou para o Praia subir do esporte amador ao profissional no período de 2008 a 2020. Então, vamos analisar lá do começo de 2008 ao final de 2020, com a visão dos autores envolvidos nesse processo, que são gestores, comissão técnicas e atletas. A metodologia utilizada nesse trabalho foi uma abordagem qualitativa e caráter exploratório. Foi utilizada uma entrevista semi-estruturada. Então, utilizou com as visões dos gestores, da comissão técnica e dos atletas, pegou na entrevista alguns dados, como idade, formação, qual o objetivo da equipe do Praia. Então, não é uma coisa montada do nada. Então, teve no questionário, vocês vão ver que tem uma cronologia de vitórias do Praia. Qual a relação com a categoria de base, por que eles escolheram trabalhar no clube, contratos de parceria e patrocínios, como são escolhidos os patrocínios do Praia, montagens do elenco, então, qual atleta que vai trabalhar ali, qual gestor que vai trabalhar no Praia, como o time é visto pelos outros times, e a contratações de pessoas, gestores e atletas e tudo mais. Também teve uma pesquisa de campo, foi uma pesquisa relatada por Carlos Kim, no trabalho dele muito difícil, foi no período da pandemia, então ele teve que correr atrás pelo WhatsApp, o Praia também perdeu muito o seu histórico, então ele foi atrás de revistas, jornais, então foi uma pesquisa de campo bem complicada pelo processo pandêmico. Foram entrevistadas 9 pessoas ao todo, 2 gestores, 2 membros da comissão técnica e 5 atletas. E os resultados da pesquisa, né, a partir dos dados analisados, a gente pode ver que a trajetória da equipe do amador para o profissional foi um processo bem construído, então não foi do nada, ela teve uma construção pautada na infraestrutura do clube, porque o Praia, ele é um dos clubes referência nacional, porque ele é excelente para as práticas esportivas, culturais e do lazer. E o clube, eu falo contigo, desculpa, passou por um processo de evolução gradual para trazer objetivos claros e atrair parceiros e apoiadores. Ele começou lá embaixo e foi subindo. Eu vou mostrar a cronologia do time e a relação da categoria adulta com a categoria de base. Esse é um ponto muito, muito interessante, porque eu não sabia, eu sou de Uberlândia e eu não sabia desse feito. O clube não possui uma categoria de juvenil, então, que é considerada a categoria de transição entre as equipes de base e a equipe adulta. O Praia, então, ele não consegue aproveitar sua atleta mirim para sua equipe profissional. Ele não consegue nem mesmo vender, porque não existe essa categoria. Existem as categorias inferiores, mas não a juvenil. Ele deixou de existir. E a categoria de base do Praia, quem mantém não são os patrocinadores. Quem mantém a categoria é o próprio clube e o time principal, e sim, os patrocinadores. E o Praia passou por um processo de transição desses patrocinadores. O Praia, ele teve 3 patrocinadores. Em 2008, ele começou ali com o setor público e ele passou 2 anos com o setor público, depois ele mudou para uma empresa do ramo de protetor solar. E aí, passou 4 anos, ele conseguiu uma parceria que ele continua até hoje, que é uma empresa no ramo de creme dental. E por isso a dependência dos patrocinadores externos para a existência do time. Então, para continuar o time, o Praia precisa de um patrocinador. Então, é evidente isso, o estudo, ele, com as falas da pesquisa dos gestores, a gente vê que precisa, sim, dos patrocinadores e até mesmo dos atletas. Aqui, então, está um quadro da cronologia da equipe. Em 2008, o Praia foi 9º lugar na Superliga, né? Ele foi campeão da Liga Nacional, que é a categoria de acesso à Superliga. Então, aqui começa.
E para ele conseguir o primeiro título da Superliga, foram 10 anos, então ele vai conseguir só lá em 2017, a temporada 2017 a 2018, ele foi campeão da Superliga. E é importante frisar aqui que o Praia, ele sempre foi melhorando. Então, de 2008, que ele foi nono, até 2007, que ele foi campeão, ele foi graduando, ele ficou entre os 8 todas as vezes. Nas finais da Superliga, são 8 times para jogar as finais, então ele ficou na 8ª colocação. Em dois anos só, né, em 2016, ele conseguiu o vice e recaiu para terceiro em 2017. Então, ele bateu ali na fita, como na trave no futebol, né, na fita, bateu ali na fita e não conseguiu o campeonato. E depois, em 2019, ele não consegue defender, temporada 2018-2019, ele não conseguiu defender seu título de campeão. E aqui, né, os principais resultados da equipe do Praia. Ele chegou a disputar o Mundial em 2018, depois da conquista da Superliga. Ele ficou em 4º lugar, então o Praia foi visto pelo mundo inteiro em 2018. Então, ele conseguiu participar de todas as competições possíveis, regionais, sul-americanos, regionais, continentais, nacional, e também importante frisar... Caetano, 1 minuto, tá? Certo. O campeonato estadual, que ele ganhou 7 vezes seguida, ele ganhou 7 vezes em primeiro lugar o campeonato estadual mineiro nesses anos. E, considerações finais. Então, a participação em total, a importância dos patrocinadores para a continuidade do projeto, a capacidade dos gestores e confiança que os mesmos passam por meio da comissão técnica e atletas, somada à estrutura do clube. Então, é uma base sólida, dá para ver que tem confiança. E os dados dessa pesquisa, eles podem dar subsídios para clubes que objetivam desenvolver o esporte de alto rendimento. Então, o Praia pode ser um exemplo para clubes que querem evoluir, igual o Praia evoluiu. E essa pesquisa também pode ajudar o Praia a ver como ele conseguiu esse sucesso. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Aqui é meu e-mail. Muito obrigado. Legal, Caetano. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma contribuição? Eu já de antemão tenho aqui uma... Isso você mencionou, Caetano, é interessante para quem acompanha a Superliga, né? Quem faz pesquisas na Superliga, não é exclusividade do Praia, não, né? Obviamente, acredito que a maior parte aqui, todos são apaixonados por esporte, então, em maior ou menor grau, todos devem acompanhar, ou pelo menos ter algumas informações. Então, conhecem o Praia, né, por acompanhar a Superliga, mas a dependência de um patrocinador, investidor externo é geral, né? Nós vemos clubes aí na Superliga que tem tradição, que tem anos, décadas de existência, deixando de existir pela perda de patrocinadores. Então, acompanhar o trabalho do Praia, assim como acompanhar o trabalho do basquete cearense, né, agora em parceria com Fortaleza na NBB, e em outras modalidades também, o Jaraguá, o Carlos Barbosa no futsal, são trabalhos que destacam regiões específicas do Brasil, né, que no caso aí Uberlândia, você mesmo falou, né, eu não conhecia ou não sabia dessa trajetória, mesmo sendo aqui de Uberlândia, eu não conhecia a trajetória do clube. E é importante, né? É importante trazer essa visão, fazer essa participação de alguns nichos regionais, né? De alguns times que têm potência, são potências regionais, são potências nacionais, mas de segmentos regionais. Muito obrigado pelo trabalho aí, Caetano. Eu achei extremamente interessante. Se alguém tiver mais alguma, aliás, um pool de grandes, a Isadora eu conheço, já trabalhei com a Isadora, que faz parte aí do grupo de autores, a Gisele, claro, no trabalho, você tem pessoas do melhor calibre fazendo esse auxílio nessa pesquisa, excelente, muito legal mesmo, parabéns pela pesquisa, pelo desenvolvimento aí do trabalho, que tenhamos mais pesquisas em torno não apenas do Praia, mas de toda a região aí de Uberlândia. Parabéns mesmo, viu, Caetano? Obrigadão.
Legal. Pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Acho que não. Marcela, tudo certo? As avaliações. Obrigado, viu, Caetano? Obrigadão, gente. Boa tarde. Valeu. Pessoal, se vocês quiserem deixar os e-mails aqui nos comentários, né, que ficaram salvos, as gravações, as apresentações estão salvas. Faço das palavras do João as minhas. Parabéns para todos aqueles que apresentaram aqui na nossa sessão de comunicação oral. Muitos trabalhos aí de qualidade. Muito bom mesmo ver a participação, assim, de esportes variados, nichos variados, metodologias variadas e pessoas de alto calibre apresentando aqui conosco hoje. Reforço o convite aí. Otávio, você quer deixar alguma palavrinha aí no final? Opa, sim, vou deixar aqui a última palavrinha sobre os GTTs que vão acontecer amanhã. Lembrando que é o grupo de trabalhos temáticos, né? Tem diversos temas, nele de gestão esportiva, organização esportiva, até marketing. Relembrar também o horário deles, das 2 às 5 amanhã. E esse é o último recadinho aí que eu queria dar. Legal. Então, é isso aí. Acho que pode encerrar a gravação, né? Vou encerrar ela agora. Obrigado, pessoal. Parabéns a todos aí pela participação. Nos vemos agora. Estou seguindo lá